Atenção porque vai começar a aula de língua portuguesa. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que estejam todos bem e prontos para mais uma aula de língua portuguesa. Então vamos iniciar nossa aula de hoje fazendo a correção da atividade da aula passada, tá bom? Lembram que semana passada na nossa aula nós falamos sobre pontuação, certo? E aí na primeira questão, certo, da atividade, eu coloquei um textinho aí que é o mistério da herança, que é bem interessante. Um homem rico estava muito mal, agonizando. Dono de uma grande fortuna, não teve tempo de fazer o seu testamento. Lembrou nos momentos finais que precisava fazer isso. Pediu então papel e caneta. Só que com a ansiedade em que estava para deixar tudo resolvido, acabou complicando ainda mais a situação, pois deixou um testamento sem nenhuma pontuação. Lembram, pessoal, que eu falei que a pontuação ela pode mudar tudo, certo? Dentro de um discurso, principalmente a questão da vírgula, né? Lembram que eu falei que uma vírgula ela pode mudar tudo. E é exatamente o que aconteceu nesse testamento. Vamos lá. O homem escreveu o seguinte: deixo meus bens à minha irmã, não a meu sobrinho, jamais será paga a conta do padeiro, nada dou aos pobres. Observem aí que não tem pontuação alguma, certo? Então, ele escreveu, sem pausa, sem ponto, sem nada. Então, vamos lá. Vamos pontuar esse texto. Eu pedi que vocês reescrevessem esse textinho, esse trechinho aí, nesse caso, fazendo a pontuação adequada, da forma em que a herança ficasse para a sua irmã. Então, ficava da seguinte forma: deixo meus bens à minha irmã, ponto. Não ao meu sobrinho, ponto. Jamais será paga a conta do padeiro, ponto. Nada dou aos pobres, ponto. Então, nesse caso aí, com essa pontuação, ele deixaria a sua fortuna, a sua herança para a sua irmã. Mas cada um dos herdeiros queria puxar para o seu lado. Então, eu trouxe aí para vocês observarem como é bastante interessante os outros possíveis beneficiários da herança. Então, com as pontuações diferentes, como ficaria aí, certo? Se fosse para deixar para o sobrinho, ficaria assim: deixo meus bens à minha irmã, interrogação, não, a meu sobrinho. Jamais será paga a conta do padeiro, nada dou aos pobres. Então, nesse caso aí, ele deixou a herança para o sobrinho. A irmã aí que nós vimos, que foi referente à resposta da questão 1, para que ficasse para o pedreiro, né? Deixo meus bens à minha irmã, não. A meu sobrinho, jamais. Será paga a conta do padeiro, nada dou aos pobres. Então, com essa pontuação, ele deixaria toda a sua herança ao padeiro. Em benefício dos pobres, ficaria da seguinte forma: deixo meus bens à minha irmã, não. A meu sobrinho, jamais. Será pagar a conta do padeiro? Nada. Dou aos pobres. Então, nesse caso aí, ele estaria doando a herança aos pobres. Então, vejam como a questão da pontuação ela pode mudar todo o contexto, certo? Segunda questão. Indique qual conjunto de sinais de pontuação completa as lacunas de forma correta. Então, eu tinha aí: na realidade, nada mais havia para fazer. Os assuntos foram falados, as dúvidas foram esclarecidas, os problemas foram evitados. Apesar disso, um enorme clima de mal-estar continuava a existir. Então, a alternativa correta que completaria adequadamente com os sinais de pontuação era a letra C. Observe a imagem e assinale a resposta correta. Como é o nome do sinal de pontuação que aparece na imagem? Então, eu tenho aí: que pureza, que sabor, que aroma. Todas essas expressões estão encerradas com o sinal de exclamação. Então, a terceira questão, alternativa correta, letra D. Tenho aí a quarta e a quinta questão. O remédio. O médico pergunta ao paciente: o senhor tomou o remédio que eu lhe receitei? O paciente responde: impossível, doutor. O vidro tinha um rótulo que dizia: conserve fechado.
Na oração que inicia a piada, os dois pontos anunciam. Quando tem ali, ó, o médico pergunta ao paciente, dois pontos. No início da piada, ele está introduzindo a fala do médico. Então, aí a alternativa correta seria a letra A. Na quinta questão, na piada acima, a frase "O senhor tomou o remédio que eu lhe receitei?" ela devia ser encerrada com que sinal, né? Vendo que era uma pergunta. Então, ela deveria ter sido encerrada com um ponto de interrogação, ok? Então, a alternativa correta seria a letra C, tá bom, pessoal? Tava bem fácil. Tenho certeza que todos vocês acertaram. Então, vamos lá para o nosso conteúdo de hoje, que é concordância nominal. Como o próprio nome já diz, vai ser a concordância do nome e os seus modificadores, certo? Vai concordar. Na concordância nominal, os modificadores do substantivo, artigo, pronome, numeral, adjetivo, eles vão concordar em gênero, masculino e feminino, e número, singular e plural, com o substantivo. Então, tem que haver aí a concordância do nome com os seus modificadores, artigo, pronome, numeral e adjetivo. Exemplo, as 3 amigas fiéis foram ao shopping. Observe que o artigo as, ele está concordando com o numeral 3, com o substantivo amigas e com o adjetivo fiéis, certo? Então, todos eles estão concordando aí nesse caso. O artigo, o numeral e o adjetivo estão concordando com o substantivo amigas. Observem alguns casos especiais. Se o adjetivo vier depois de 2 ou mais substantivos de gêneros diferentes, concordará com o substantivo mais próximo ou ficará no plural. Então, eu tenho aí 2 substantivos de gêneros diferentes, que é conteúdo e imagem. Então, distorcida tanto pode concordar com imagem, como pode concordar com os dois. Este texto está com conteúdo e imagem distorcida. Concordou aí com imagem. Mas também poderia ficar, este texto está com conteúdo e imagem distorcidos, concordando com ambos. Se o adjetivo vier antes de 2 ou mais substantivos, concordará com o mais próximo. Nesse caso, agora, o adjetivo ele veio antes dos substantivos, então ele vai concordar com o que estiver mais pertinho dele, que nesse caso aí vai ser o adjetivo desligada. Está desligada televisão e micro-ondas na cozinha. Então, ele concordou aí com o mais próximo, que foi a televisão. Por isso, ficou aí, certo, no feminino. Há, no entanto, alguns casos específicos de concordância nominal, que geram muitas dúvidas. Vamos entender melhor o que acontece com cada um desses casos. A palavra menos. Nós podemos observar, às vezes, algumas pessoas falam ou escrevem menas, né? Pensando que não, porque a outra palavra está no feminino, então eu não posso colocar menos, eu tenho que colocar menas. Porém, pessoal, a palavra menas não existe, certo? Lembrem disso. Menas não existe. A palavra menos, ela é invariável, então ela vai ser escrita sempre dessa forma, certo? Então, mesmo acompanhando o substantivo feminino, que é o exemplo aí de caixas. Ela tinha menos caixas do que ele. Então, jamais eu colocaria aí menos caixas, por conta que caixas está no feminino. Não, porque menos não existe. Então, a palavra menos é invariável, então vai ficar menos. Ela tinha menos caixas do que ele. Os termos anexo, obrigado, incluso, próprio, concordam com o substantivo. Então, esses termos aí, eles vão sempre concordar com o substantivo. Segue anexo à pasta o relatório da equipe. Então, observem aí que anexo está aí concordando com relatório. O que é que está anexo? O relatório. E obrigado. Obrigado também vai concordar com o substantivo. O professor diz, muito obrigado.
A professora diz muito obrigada. Então, se eu sou menina, eu vou dizer obrigada, vou concordar. Se é menino, vai falar obrigado, certo? A professora disse muito obrigada, o professor disse muito obrigado. Eles saíram dizendo muito obrigados. Só os termos meio, bastante, muito, caro, barato, só concordam com o substantivo, certo? Você está só hoje? Tenho bastantes exames para fazer. Esse colchão está muito caro. Quantas horas? É 12:30. Então, observem aí que esses termos eles vão concordar com o substantivo. Contudo, se os mesmos termos exercem função de advérbios, eles são invariáveis, certo? Então, se ele tiver função de advérbio, ele não vai mudar. Ele só quer ir se for hoje. Eles estão meio tristes, porém ficarão melhores. Eu estou indicando aí meio, está indicando circunstância. Melhores quando souberem. Eles ficaram bastante animados. Você achou que este colchão está caro? Então, aí nesses casos, eles estão tendo a função de advérbio, porém eles são invariáveis. A palavra meio. Quando a palavra meio, ela possui função de adjetivo, ela vai concordar com o substantivo que estiver lhe qualificando. Já passa de 12:30, né? Esse meia aí está se referindo à hora. Por isso aí essa concordância, não meio e sim meia. Você é cheio de meias palavras. Então, meias aí agora concordando com o substantivo que está qualificando o que é palavras. Temos 1,5 milhão de votantes. Então, esse meio agora concordando com milhão. Tome cuidado para não confundir o advérbio meio com que não flexiona. A mulher está meio cansado. Esse meio altera o adjetivo cansada e não o substantivo mulher. Por isso, ele exerce função de advérbio. Nesse caso aí, ele vai ser invariável, certo? Ele não vai estar se referindo ao substantivo mulher, e sim ao adjetivo cansada, certo? Os termos é bom, é necessário, é proibido e suas variações. Quando se trata especificadamente desses termos, os adjetivos deles podem ficar invariáveis, se não houver artigo, explicitando o gênero e o número do substantivo a que eles se referem. Então, se não tiver artigo, certo, eles vão ser invariáveis. Aspirina é bom para dor de cabeça. Observem aí que a aspirina é um termo feminino, porém o é bom aí ficou da mesma forma porque não tem nenhum artigo para modificar. É proibido entrada de animais. É necessário sabedoria. É permitido venda de mercadorias neste local. No entanto, aí se acompanhar, certo? Se nesse caso aí tiver o artigo, aí vai modificar. É o exemplo aí de ficou, é proibida a entrada de animais, certo? Então, como eu tenho aí o artigo a, então não vai ficar proibido, vai ficar agora proibida. Então, se não tivesse o a, poderia ficar proibido. Como tem o artigo a, então vai ficar agora é proibida a entrada de animais. É necessária muita sabedoria. É permitida a venda de mercadorias neste local, certo? Então, se vier o artigo, a palavra vai concordar com o artigo. Se não vir, ela pode continuar invariável. Aí vamos ver a concordância com as cores, certo? Com os nomes das cores. A concordância, envolvendo cores, gera muitas dúvidas. Na regra geral, as cores devem concordar com o substantivo a que se referem, quando são variáveis. A mochila é amarela. Os lençóis são azuis, certo? Então, concorda aí com o substantivo a que se refere. A mochila é amarela. Os lençóis, né, tá no plural, então são azuis.
Caso o nome da cor faça referência a um substantivo, certo? Nesse caso, laranja e rosa, que é um substantivo, né? Eu não só tenho a cor laranja e rosa, eu também tenho a laranja, a fruta, e a rosa, a flor, certo? Então, nesse caso aí fica invariável, tá bom? Não precisa ser modificada. As mochilas são laranja, os lençóis são rosa, então vai ficar correto, ok? Quando o nome da cor é constituído de dois adjetivos, o segundo envolvendo tonalidades, costuma-se deixar o primeiro invariável, na forma do masculino, e o segundo é que vai fazer a concordância. Então, quando eu tenho aí uma cor composta, digamos assim, né, onde vai indicar, a segunda vai indicar a tonalidade, eu vou deixar a primeira invariável, né, da mesma forma, e vou modificar apenas a segunda, fazendo a concordância. A mochila é amarelo, observem que não colocou amarela, ficou amarelo clara, então eu só modifiquei o clara. Os lençóis são azul escuros, né? Então só ficou aí no plural a palavra escuros, que vai indicar a tonalidade do azul. Porém, se o segundo adjetivo fizer referência a um substantivo, voltamos à regra da cor ser invariável, né? Então, se o segundo adjetivo ele fizer referência ao substantivo, a cor vai ficar invariável. As mochilas são verde água, os lençóis são azul celeste. Então, vamos lá para algumas questõezinhas para fixar nosso conteúdo e ver se vocês aprenderam bem direitinho, tá bom? Preencha as lacunas das frases a seguir, fazendo a concordância adequada com o vocábulo destacado entre parênteses. Partiremos amanhã a meio-dia e meio ou meio? O que é que vocês acham, pessoal? Nesse caso aí vai ficar meia, tá bom? Não é permitido ou permitida a entrada de animais no estabelecimento? Observem aí que eu tenho o artigo a. Então, se eu tenho um artigo, eu vou ter que concordar o permitido aí com o meu artigo. Então, vai ficar, não é permitida a entrada. O meu verbo vai ter que concordar aí, certo? Meu nome. Enviarei todos os documentos em anexo assim que possível. Nesse caso aí, vai ficar anexo mesmo. Ficamos bastante ou bastantes nervosos durante as provas? Ficamos bastante nervosas durante as provas. As botas estão muito baratas. O que é que vocês acham? As botas estão muito baratas naquela loja, ok? Identifique os casos de concordância. Então, vamos ver aí na tirinha. Eu tenho um gato e um cachorro branco, está certo? Se há quem sabe, eu nunca vi. Então, observem aí. E um cachorro branco. Está correta essa concordância? Sim, porque ele concordou com o termo mais próximo. Ai, amiga, então quer dizer que ele está saindo com uma bonitona que conheceu na academia? Sinto muito. Tudo bem, já me sinto vingada. Quando ela falou na frente dos amigos dele, tenho bebido menos Coca-Cola. Então, aí, menos não existe, né? Por isso que ela fala, estou me sentindo vingada, porque ela não sabe falar corretamente, né? Ela colocou aí o menos, né? E menos não existe. Seria aí menos Coca-Cola. Em qual das imagens a seguir há um erro de concordância? Proibida a entrada de animais ou proibido a entrada de animais? Observem que nas duas eu tenho o artigo a. Então, a alternativa, no caso, a imagem aí que corresponde ao erro, né, seria proibido a entrada de animais, porque nesse caso o certo é proibida a entrada de animais. Ok, pessoal, então essa foi mais uma aula de língua portuguesa. Espero que tenham compreendido o conteúdo bem direitinho, tá bom? Muito obrigada pela atenção de vocês, por estar comigo em mais uma aula. Fiquem com Deus, se cuidem. Até a próxima aula e tchau, tchau.